Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar então a aprofundar um pouquinho nosso conhecimento sobre os pincéis. Como nós falamos no nosso primeiro vídeo, um pincel aparentemente é algo simples, é um cabo, um tufo de pelos presos um ao outro por uma virola, uma cinta normalmente metálica. Existe uma variedade tão grande de materiais, de modelos, que realmente, se nós não tivermos um pouquinho de conhecimento, é um desafio escolher um pincel. Então, nós vamos começar falando da ponta ou cabeleira. Existem os filamentos naturais e os sintéticos. Os filamentos naturais são baseados em dois tipos: cerdas e pelos. As cerdas são provenientes de animais que usam uma camada de gordura para se proteger do frio. Então, não são animais peludinhos, fofos. Os mais utilizados são o porco e o javali. Uma característica muito interessante desse tipo de material é que esse fio, ele não é um fio único, liso, em toda a sua extensão. Aqui eu não sei se vocês conseguem visualizar, não, acho que está muito longe, mas a ponta desse material, ela é como um galho de árvore. Ele vem e depois se abre em várias pontas, como o cabelo da gente quando está quebradiço. Essa característica faz com que carregue muita tinta. Como é um material mais firme, mais resistente, mais espesso, ele é muito bom para pintura a óleo, para pintura em tecido, para técnicas especiais. Só que muitas vezes, se você vai fazer o fundo de uma peça com um pincel de cerda, vai ficar uma textura. E nem sempre essa textura é o que a gente espera. Então, uma solução é, antes que a tinta seque, você passar um rolinho de espuma e suavizar aquela textura e tranquilo. Bom, vamos falar então agora sobre os pelos. Os pelos são provenientes de animais que utilizam o volume da pelagem para se proteger do frio. Então, são animais mais fofos. São mais comuns o uso do pelo de esquilo, colinske, marta, zibelina. O único porém é que esse material é muito caro. Então, realmente é uma relíquia. A gente, se comprar um pincel desses, tem que cuidar muito bem dele. Uma característica é que é parecido com o cabelo da gente. Ele tem uma porosidade na extensão do pelo que segura muita água. Então, além de ser um pincel macio, que não vai estragar o papel, ele é ótimo para aquarela, porque carrega muita tinta, muito pigmento, muita água. Vamos ver se eu consigo desenhar aqui para vocês terem uma ideia. O pelo é similar a essa linha, ela tem uma espessura e conforme vai se aproximando da ponta, ela afina, ela vai sumindo. Então, isso faz com que a água, o pigmento fiquem acumulados na barriga do pincel, perto da base, e depois a ponta fique bem fininha e permite que a gente faça, mesmo com um pincel grande,
que a gente faça traços bem finos. Isso vai depender da pressão que a gente vai exercer sobre ele. Bom, e então temos os filamentos sintéticos. Os filamentos sintéticos, até pouco tempo atrás, eles eram considerados apenas pincéis para pintar a casa, porque eram grosseiros, assim, não eram muito delicados, não. Mas com a tecnologia, isso também evoluiu. Basicamente, um filamento sintético é uma espécie de fio de nylon, um fio de nylon melhorado, um poliéster. E ele tem qualidades que são ótimas para quem trabalha com tinta acrílica, porque como é um fio mais liso, que não é tão poroso, ele não segura tanto a tinta, e a gente sabe que a tinta acrílica ela seca muito rápido e depois fica complicado a gente tirar essa tinta seca do pincel, sem falar que ele é menos propenso a quebrar do que um filamento natural. Um nome comum para esse tipo de fio é Taclon. Os que são tingidos, eles se aproximam mais das características de um pelo natural, porque aquele tingimento que ele recebe vai simular um pouco aquela porosidade do fio natural. Hoje já encontramos pincéis que fazem uma mistura dos dois tipos de material, o natural e o sintético, tirando proveito da qualidade dos dois. Uma coisa que vale para praticamente tudo é que o preço vai nos dizer se aquele pincel é de boa qualidade ou não. Você vai chegar numa loja, vai encontrar uma série de pincéis redondos, por exemplo. E são todos sintéticos, mas o preço realmente nos diz se aquele pincel é de boa qualidade ou não. Uma dica para a gente conseguir distinguir um pincel sintético de um natural é pressionando um pouquinho as cerdas e olhando contra a luz. O pincel de origem natural, ele tem um certo brilho, mas é um brilho discreto. Se você olhar um sintético, você vai ver um brilho bem mais acentuado, como cabelo de boneca mesmo. Vamos falar então um pouquinho sobre as virolas, essas cintas que mantêm preso os filamentos ao cabo. Não parece, mas são muito importantes. Elas podem ser feitas de metal, de plástico ou até de pena de ganso, o talo da pena. Esse é mais difícil de encontrar hoje em dia. Dentro do metal, você pode encontrar de alumínio, de aço, eles podem ser niquelados ou cromados, e isso tudo vai influenciar na durabilidade do pincel. Porque se ele não receber um tratamento muito bom, olha, esse aqui, por exemplo, é pintado. Se não receber um bom tratamento, ele vai estragar fácil, vai enferrujar, vai começar a soltar os pelos. Então, uma virola de boa qualidade faz diferença. Uma outra coisa interessante sobre a virola é que o acabamento que ela recebe junto aos pelos é que vai definir se o pincel é chato ou redondo. Nesse caso aqui, ó, é um pincel angular, mas ele está dentro da família dos chatos, porque a virola foi amassada aqui, ó, deixando essa base aqui chatinha. Então, vamos ver agora sobre os cabos.
Os cabos podem ser de madeira, de bambu, de acrílico, de plástico, e fazem muita diferença na hora da gente trabalhar. Eles são projetados para o nosso conforto. O principal é que eles sejam tratados, que recebam um acabamento de boa qualidade. Aqui temos invernizado, temos pintados, são pincéis que vão com certeza durar muito mais. Algumas curiosidades a respeito dos cabos. A cor do cabo indica a família a que ele pertence. Isso facilita muito na hora que você está trabalhando. Por exemplo, esse que tem um cabo longo amarelo. Eu sei que todos os cabos longos amarelos vão ter esse tipo de cerda. Aqui um outro exemplo. Cabo longo vermelho. Eu sei que todos os cabos longos vermelhos têm orelha de boi. E assim por diante. Então, as empresas fazem as famílias de pincéis já com suas características e facilita muito na hora da gente trabalhar. Uma outra diferença aqui que vocês devem ter observado são os cabos longos e os cabos curtos. Os cabos curtos são usados para trabalhos que ficam próximos do artista. Muitas vezes você trabalha sentado, com mais detalhes, então você não precisa um pincel com cabo longo, você pode usar um com um cabo curto. E o cabo longo é mais usado para quem trabalha em pé ou em cavalete, com movimentos mais amplos, e isso facilita também na hora do trabalho. A numeração dos pincéis é em centímetros e em polegadas. Os pincéis arredondos são sempre em centímetros. Os pincéis chatos, eles são encontrados em polegadas. A numeração dos pincéis artísticos costuma ir de 000, que são os menores, os bem fininhos, bem pequenininhos, até o número 24. Uma coisa é certa, é muito importante ter um bom pincel, porque ele vai facilitar muito o nosso trabalho. Então, procure comprar o melhor que você puder. Isso vai deixar o teu trabalho muito mais bonito, sem falar que você vai economizar a longo prazo, porque você não vai precisar comprar pincel tão seguido. Na nossa próxima aula, nós vamos conhecer um pouquinho melhor os pincéis redondos e os chatos e o que cada um é capaz de fazer. Aguardo você. Até breve.